Shalom, shalom, queridos, graça e paz, amém? Glória a Deus. Aqui é o apóstolo Nizar Temani, amém? Queridos, estamos aqui diretamente da cidade de Búzios, aqui no estado do Rio de Janeiro, amém? E estava aqui caminhando na orla da praia central aqui da cidade e olhando para essa quantidade de barcos, amém? O Senhor estava me dando uma referência bíblica, amém? Vocês se recordam lá de Lucas capítulo 5, onde o texto diz que Jesus conhece o seu primeiro discípulo chamado Simão, né? Simão Barjonas, também titulado como Pedro. E a Bíblia nos conta que ele tinha pescado a noite inteira e ele não tinha pegado peixe nenhum. E aí Jesus sobe no barco e diz assim, vamos para o lugar mais fundo do mar. E eles foram até lá, o lugar mais fundo do mar. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles chegam num lugar bem profundo, Jesus diz para ele lançar a rede para o lado direito do barco. Só que ele estava completamente desacreditado, porque ele era um pescador experiente, né? E ele tinha pescado a madrugada inteira. Você consegue imaginar você virando a madrugada inteira pescando e não vindo nada sobre a sua rede? E quando Jesus dá uma ordem, lança a rede para o lado direito do barco, amém? A Bíblia diz que quando ele foi puxar a rede, ele não suportou o peso da quantidade de peixe que veio sobre aquela rede. E quando ele consegue puxar a rede e colocar dentro do barco, né, na mesma hora ele dobra os seus joelhos, ele se prostra diante de Jesus e diz, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus disse, Pedro, querido, a partir de hoje, eu te converto de um pescador de peixes para um pescador de homens, amém? Assim é toda a história que foi marcada através de sinais, de experiências, amém? Todo grande homem de Deus é marcado por experiências, por meio de sinais. Nós vemos a história de Paulo, né? Que Paulo era um grande homem temente a Deus e sempre quando ele até mesmo jogava os cristãos na prisão, ele estava obedecendo a palavra de Deus, né? A Bíblia diz em Filipenses 3,5 que ele era um homem, segundo a lei, ele era fariseu, né? Ele se orgulhava em dizer que era hebreu de hebreus, circuncidado, né? Da tribo de Benjamim. E a Bíblia diz que quando ele estava indo para Damasco, uma luz subitamente vindo do céu cegou a visão dele e ele cai no chão e Jesus se apresenta para ele dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, Senhor, quem és tu para que eu te persiga? Eu sou Jesus a quem tu persegue, amém? E a Bíblia diz que através dessa experiência, Saulo, intitulado como o maior, se converte em Paulo, que significa o menor, e se torna o apóstolo dos gentios. O homem que foi responsável por 70% do Novo Testamento, dos livros descritos na dispensação da graça. Queridos, o Senhor ele só chama os improváveis. O Senhor só chama aqueles que ninguém dá nada por eles. Lhes dá uma experiência sobrenatural e chama eles para fazer a obra. Amém? Porque a Bíblia diz que aquele que se exalta será abatido e aquele que se humilha será exaltado. Porque o reino de Deus é totalmente diferente da lógica do homem. Amém? A Bíblia também diz que ele ergue do pó desvalido e do monturo necessitado e faz assentar entre os príncipes do povo. E para finalizar, o apóstolo Paulo diz, né, que ele usa as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são, e as fracas e desprezíveis para aniquilar as fortes. Com qual o propósito, apóstolo? Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Queridos, fica com essa mensagem, com essa palavra, amém? Diretamente aqui de Búzios, do Rio de Janeiro, amém? Compartilhando com vocês, olha que coisa mais linda aqui na areia, aqui, diretamente de Búzios, aqui do estado do Rio de Janeiro, compartilhando com vocês, amém? Não tem como olhar para esse mar, para essa quantidade de barcos e não se recordar do princípio do ministério do Senhor Jesus, amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus, amém? Você que não é inscrito no canal, aproveita nesse momento aí, você que ficou até agora, se inscreve no canal, deixa um like, amém? E se você sentir no seu coração, compartilhe essa mensagem com alguns amigos seus. Deus abençoe, um beijo no coração, shalom, tchau, tchau.